Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Desejo uma ótima tarde para todos os irmãos, para os seus entes queridos, para os seus familiares. Desejo tudo de bom para vocês nessa terça-feira, esse 1º de julho de 2025. Orei por todos na madrugada, irmãos. Deus tem me despertado nas madrugadas para orar em favor da vida de cada um dos irmãos, de todos que assiste esse canal, que ouve a minha voz, que escuta, as lutas que eu passei, mas também as vitórias, em Cristo Jesus que eu alcancei. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa, seu ministério, seu trabalho. Que Deus te abençoe em todas as áreas da sua vida. Deus abençoe seu casamento, seu relacionamento. Deus abençoe seus filhos. Em todas as áreas, eu abençoo os irmãos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estou voltando aqui, irmãos, para terminar o vídeo de ontem, porque é tantas coisas para falar, irmãos, que não dá para falar tudo de uma vez. Como eu falei que aquele homem me deu a Bíblia, e quando eu olhei para a Bíblia, eu vi foi uma aliança, só depois de um certo tempo, irmãos, que eu fui entender. O porquê eu vi foi um porta-alianças na mão daquele homem. Era uma aliança que Deus estava fazendo comigo naquele momento. E outra coisa que, assim, é bem sério, irmãos. E às vezes a gente não entende. Quando aquele homem me disse, Odé, você é tão fiel a Deus. Irmãos, o que ele entendia de fidelidade a Deus? Porque ele é católico. Só que eu não tinha entendimento. Irmãos, eu tinha alguns meses só na presença de Deus, alguns meses. Eu não lembro quanto tempo foi, irmãos, porque a luta foi muito grande, que eu não lembro quanto tempo eu estava na presença de Deus, mas foi meses, pouco tempo. E quando ele me disse que eu era tão fiel a Deus, irmãos, só depois de muitos anos que eu fui entender a minha fidelidade a Deus, irmãos, é que mesmo que eu fui brutalmente ofendida, criticada, julgada, até expulsa da minha casa, como eu já falei para os irmãos, que quando eu estava trabalhando na casa dessa pessoa, eu estava morando no ponto comercial. Então, eu vi assim, quando ele disse que eu era fiel a Deus, tão fiel a Deus, eu vejo isso, que a minha fidelidade a Deus não foi oferta, não foi dízimo, porque eu não tinha nada além da minha vida para entregar no altar do Senhor Jesus. E eu entendi ali aquela fidelidade que ele disse, foi que eu não abandonei o meu Jesus. Eu fui para outra cidade, mas eu continuei visitando o ministério que era lá perto. Então, dá para a gente entender, irmãos, a nossa fidelidade a Deus não é dinheiro, não é dízimo, não é oferta. A nossa fidelidade a Deus, a nossa comunhão, a nossa obediência a Deus. O mesmo que eu estava sofrendo, eu obedeci a Deus. Eu continuei lutando, eu continuei buscando no Senhor Jesus. Então, depois de muito tempo que eu fui entender, aquele porta-alianças que eu vi, ao mesmo tempo foi uma Bíblia, aquela aliança era uma aliança que Deus estava fazendo comigo. E é uma aliança que homem nenhum pode quebrar, irmãos. Porque a aliança feita com o homem, ela é quebrada. Ela é desfeita. Mas a aliança que Deus faz conosco, ninguém quebra. E é por isso que eu estou de pé até hoje. Então eu falo para os irmãos, se Deus na sua vida, irmãos, não tenha medo, não se preocupe. Faça uma aliança com Deus também diante dele, não é dízimo, não é oferta, não, irmãos, é a sua vida, a sua fidelidade, a sua vida no altar do Senhor Jesus. A sua obediência ao Senhor Jesus. E foi aí que eu entendi. Aí alguém pode dizer, irmã, mas por que foi o homem que te abraçou? Deus usou o homem. Irmãos, aí eu não sei explicar, Aí eu não sei explicar. Quem vai explicar os mistérios de Deus? Mas a palavra de Deus também disse, irmãos, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as que não são para confundir as que são. Se ele usou aquele homem, eu não sei o motivo. Porque ele não usou a esposa dele. E foi no momento que ela não estava, porque talvez ela não iria entender. Porque ele é um homem, irmãos, muito fiel a Deus, assim, na maneira de falar. Ele é uma pessoa católica, muito católica. Ele dá catecismo. À noite que eu fui lembrar, que eu vou recordando naquele tempo passado. Ele é catequista.
Então ele tem muita sabedoria da palavra de Deus. E talvez a esposa dele não tenha essa sabedoria. Não estou dizendo que ela não tem conhecimento de nada, porque ele é um casal muito abençoado, irmão. Eu admiro muito essa família. Então, o motivo por que Deus usou foi ele, eu não sei. Ninguém pode explicar. Eu não posso explicar para os irmãos por que Deus usou foi ele. Aí, irmãos, eu até anotei aqui, irmãos, para mim não esquecer. Tem pessoas que ficam julgando os católicos. Ah, é os mundanos que adoram imagem, que tal, só vai morar no céu, só vai ser salvo quem for evangélico, quem tiver na igreja evangélica. E quem disse? Quem disse que quem vai subir é só os evangélicos? Olha só a diferença que Deus usou um católico para me abraçar. Deus usou um católico para me mostrar que ele estava fazendo aliança comigo naquele dia, naquele momento. Eu lembro até que eu comecei a chorar e a criança começou a chorar também, porque ela não estava entendendo o meu choro. Era bem pequenininha. Então, irmãos, outra coisa também que eu anotei aqui para mim não esquecer, eu nunca fui confrontada na igreja católica. Não, na igreja católica eu não tinha inveja, ninguém tinha inveja de mim, ninguém me humilhava, ninguém me julgava. Eu era muito bem recebida pelo padre. É tanto, irmãos, que aconteceu episódios na minha vida que Deus usou o padre para me dar livramento. Eu não vou falar muita coisa aqui, irmãos, para não dar problema do outro lado. Mas Deus usou o padre para me alertar, para não fazer o que eu estava fazendo, que eu estava nas mãos do inimigo e eu não sabia. Mesmo depois que eu estava separado do pai dos meus filhos. Aí ele falou, filha, não vai em tal lugar. Não volta lá mais. Porque ali você pode perder a sua vida e é você que está procurando. E eu não voltei mais naquele lugar, irmãos. Eu ia ajudar aquela pessoa. Eu ia cuidar daquela pessoa. Porque o meu coração, irmãos, é tipo um coração de criança. Eu tenho minhas dores, meus sentimentos, irmãos. Eu tenho no meu coração muitas coisas que ainda me machucam. Mas eu não consigo ter raiva de ninguém, irmãos. Eu não consigo ter maldade. Eu não consigo me vingar de ninguém, ficar fazendo maldade para os outros, não, irmãos. Não é a minha índole. Não é, irmãos. Isso não pertence a mim, não faz parte da minha vida. Então aqui eu falo para os irmãos, eu nunca sofri perseguição dentro da igreja católica. É tanto que a igreja católica, o povo é tão unido, irmãos, que se pede ajuda a alguém, irmãos, todo mundo tá ali para ajudar, para limpar a igreja, todo mundo tá ali para ajudar. E na igreja evangélica pede uma cesta básica para ver se ganha. Não, eu já pedi, irmãos. Quando eu peguei dengue, nessa época que eu tava fora da minha casa, irmãos, eu peguei dengue e fui pedir uma cesta básica na igreja que eu tava. Não, nós não damos cesta básica. E penso os rios de dinheiro que arrecada todos os dias. Mas não podia me dar uma cesta básica, eu não tinha ninguém, irmãos. Mas eu dou glórias a Deus, eu louvo a Deus por esse ministério, que foi nele que eu me levantei. Foi nele que Deus foi abrindo as portas para mim, irmãos. Eu fui tendo uma vida mudada, transformada, tanto no físico, como no espiritual e como no material. Amém, irmãos? Então, né, eu falo assim que por tudo que eu enfrentei, irmãos, não dá para entender. Porque foi na igreja evangélica. Eu não estou dizendo, irmãos, que vocês devem deixar Jesus para servir as imagens. Não, de forma alguma. Eu só estou falando o que aconteceu comigo, é testemunho meu. Que dentro da igreja católica, eu não passei por esse tipo de coisa. Mas aí é que tá, irmãos, porque o diabo acha que o diabo também não está na igreja. Ele tanto está na católica como está na evangélica. Dentro da igreja evangélica tem muitas pessoas usadas pelo diabo, que está ali para confrontar, está ali para querer derrubar, para querer o lugar do outro. Tem muita gente brigando por causa de cadeira dentro de igreja, irmãos, como eu já falei no outro vídeo. É muita briga por causa de lugar dentro da igreja, enquanto tem almas lá fora gemendo, chorando, doente, irmãos. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo, irmãos, o hospital onde as pessoas vão para morrer com dignidade. Cadê os cristãos? Cadê aqueles que ficam brigando na internet, brigando dentro das igrejas? Não vai lá orar, irmãos. Eu não vou, sabe por quê, irmãos? Não chegou a minha hora. Lembra quando Jesus foi naquele casamento? Lá em Caná da Galileia? Que o vinho acabou e a mãe dele falou para ele, falou assim, o que tem eu contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E eu me vejo dessa forma, ainda não chegou a minha hora, irmãos. Eu tenho um chamado, irmãos, mas ainda não chegou a minha hora. Então, eu falo aqui para os irmãos, que a nossa fidelidade não é dízimo, não é oferta, não.
como eu já entrei em igrejas, irmãos, que me deu um envelope, não um envelope do livramento. Eu quero até aqui falar para os irmãos, quem foi que fez voto por mim na barriga da minha mãe? Quem fez voto por mim quando eu estava nas garras da minha mão usada pelo diabo? Quem fez voto por mim? Ninguém, irmãos. Quem me livrou foi Deus. Então Deus não está pedindo um voto. Deus não pede dinheiro para te dar uma benção. Deus não pede dinheiro para te livrar, não. O que vai te livrar é a sua obediência a Deus, a sua busca por Deus. Não é dízimo, não é oferta, não é voto que faz para Deus te livrar, para Deus salvar seu filho para ir para o céu. Eu já vi, irmãos, dando envelope para ter comprando na chuva. Vendendo a chuva, melhor dizendo. O envelope da chuva. Irmãos, para eles lá dentro a chuva é de graça, para os membros tem que comprar a chuva, irmãos. Pelo que eu entendo da palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus manda chuva sobre os bons e os maus. Chuva e sol sobre os bons e os maus. Então as pessoas hoje vendem até a chuva, irmãos. Então, quando você chegar numa igreja que falar envelope do livramento, envelope disso, daquilo, para Deus salvar seu filho, curar seu filho, não participa disso não, irmãos. Porque quando Deus usou aquele homem para dizer que eu sou fiel a Deus, a minha fidelidade a Deus, irmãos, é a minha obediência, não foi dinheiro. Irmãos, onde é que eu ia tirar dinheiro para dar na igreja? Onde é que eu tinha dinheiro para pagar o resgate da minha alma? Meu resgate da minha alma já foi pago a preço de sangue, foi comprado com sangue de Jesus. Então fica aqui essa passagem para os irmãos. E aqui, irmãos, eu falo também para os irmãos que ontem mesmo à noite eu lembrei de algo que aconteceu comigo. Não aconteceu não, irmãos. Tentaram fazer comigo. Eu estava nesse bendito ministério, irmãos. E uma pessoa lá usada pelo diabo falou no meu ouvido. Irmã Natalícia. Foi Natalícia. Natalícia, a partir de hoje sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu, irmãos, inocentemente, sem maldade, eu falei amém. Irmãos, eu estava dentro da igreja. Quando eu cheguei em casa, irmãos, eu esqueci daquilo, eu fui embora. Manifestava demais, irmão. Mas cheguei em casa, Deus me lembrou. E Deus disse para mim, olha, vão bater na sua porta e quando você abrir, vão esfaquear o seu rosto. Eu falei, Deus, e agora, irmãos? Eu morando no ponto comercial, irmãos. Eu corri pro banheiro para orar, porque o único cômodo fechado que tinha lá dentro, irmãos, era o banheiro. Minhas coisas ficavam espalhadas pelo meio daquela casa, daquele ambiente. Eu corri pro banheiro para orar, eu me desesperei, irmãos. Eu arrepiei dos pés à cabeça. Falei, Deus, e agora, Deus? O que eu faço? Ele falou, se acalme, que eu já enviei anjo para te ajudar. Mesmo momento, irmãos, veio aquele refrigério na minha alma. Mesmo momento. Aí Deus me mostrou quem é que estava orando por mim, quem é que ele tinha revelado lá para orar. Já tinha revelado para essa pessoa para orar por mim. Uma missionária que eu tinha acabado de conhecer aquele dia mesmo na igreja. Eu fui chegando da igreja, Deus me deu essa visão, irmãos. Mas ele disse para mim não preocupar, que ele já tinha enviado anjos para me guardar. E quando eu saí daquele banheiro com aquele refrigério na minha alma, que eu sabia que Deus estava me guardando, ele me mostrou essa missionária que eu tinha acabado de conhecer. No mesmo culto que eu conheci ela, o inimigo disse que eu nunca mais ia ser a mesma. Mas ele queria desfigurar o meu rosto, irmãos, por inveja. Um dia os irmãos vão saber por que tanta inveja, por que tanta perseguição. Aí, irmãos, perdão, irmãos, eu quero falar aqui para os irmãos. Tem igreja que a gente chega, os pastores ficam, é o diabo, tudo que acontece é o diabo. Se fosse o diabo, se tudo fosse culpa do diabo, por que as almas vão para o inferno? Então essa pessoa estava sendo usada pelo diabo porque ela queria que ela conhecia a palavra. Ela estava ali há muito tempo, ela conhecia a palavra, era muito pastor, todo mundo era muito apegado àquela pessoa. Se foi o diabo, por que ela deu brecha para o diabo? Porque ela gosta de ser usada, ela serve a ele. Porque nem tudo é o diabo, irmãos. Quando eu estava manifestando, irmão, eu sabia que era o diabo. Hoje que eu entendo, né? Que tudo aquilo ali que eu xingava as pessoas, eu batia, não era eu, irmãos. Da maneira de falar era eu. Quebrava tudo, ninguém me segurava. Ali era o diabo. Mas e uma pessoa que está dentro da igreja, que conhece a Bíblia, que está pregando em cima do altar e fazendo maldade com o seu próximo? É o diabo ou o querer dela? Nem tudo é o diabo. E outra coisa, irmãos, eu sendo usada pelo diabo, com os capeta todos do inferno na minha vida, eu nunca prejudiquei ninguém. Eu nunca pisei em ninguém, eu nunca quis nada de ninguém, eu nunca invejei ninguém, eu nunca desejei mal para ninguém. Eu nunca fui macumbeiro para matar ninguém, como já fizeram comigo, irmãos. Por quê? E por que eu não fazia isso, irmãos? Porque eu sabia que era pecado.
Desde a minha infância, como eu já falei nos primeiros vídeos, eu tinha o desejo de me vingar da minha família. Mas aí vinha uma voz na minha cabeça e falava, não faça isso, um dia Deus vai cobrar. Então, por quê? Que as pessoas estão dentro da igreja usadas pelo diabo? Ah, não. Ai, tadinho, usado pelo diabo, é o inimigo. Mas será por que o inimigo usa? Porque dá brecha, porque serve a ele. Eu quero deixar essa passagem aqui para os irmãos, né? E falar para os irmãos que não se preocupe com as lutas. Eu passei por lutas e eu venci. Aquelas lá, porque lutas, irmãos, nós temos todos os dias. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, é luta todos os dias. Todos os dias. A luta só vai acabar quando nós for para a eternidade. Mas a luta vai acabar para aquele que for morar com Jesus. Porque aquele que não for morar com Jesus, a luta vai aumentar. Porque a Bíblia fala, irmãos, que lá no inferno é só choro e ranger de dente. É onde o bicho não morre e o fogo não apaga. É onde você vai gritar e ninguém vai ouvir, ninguém vai poder te socorrer. Então, a paz vai reinar é no céu junto com Jesus. Não é na porta larga. Não é no caminho que muitos estão seguindo. Porque lá no livro de Mateus fala, irmãos, do caminho estreito, da porta larga. Por que que a porta do céu, irmãos, cada vez mais vai estreitando? Quando a gente está no mundo, a gente está carregado de muitas coisas, apegado a muitas coisas. E quando a gente vai para Jesus, a gente vai deixando os fardos. Deixando o pecado, deixando a mentira, a prostituição, roubo, tudo que é pecado. Aí vai deixando a vaidade, vai desapegando de tudo. Cada vez mais a porta vai estreitando. Por que que a porta vai estreitando? Porque vai passar uma alma lavada e remida no sangue de Jesus. Você não vai levar bens materiais, você não vai levar suas roupas de grife, seus sapatos de marca, não vai levar seu carro, não vai levar sua casa, sua fazenda, seus gados, não vai levar sua conta bancária. Seus pensamentos imundos não vai subir, sua boca maldizente, suas palavras maldizentes não vai subir, os seus olhos maldosos que só enxerga o erro na vida dos outros não vai subir, seus desejos carnais não vai subir, as suas mãos que derramaram sangue não vai subir, seus pés que apressaram para fazer o mal não vai subir, os seus ouvidos que deu ouvido a falar mal dos outros, deu ouvido a fofoca, a contenda, não vai subir. Você vai ter que... Nós, né? Eu não falo só os irmãos ou quem vai ouvir esse vídeo, né, que assistir esse vídeo, não. Eu falo eu. Eu falo eu, irmãos. Nós vamos tendo que ir despindo de tudo. Nós temos que se despir de tudo. Do alto da cabeça à planta dos pés. Ter um coração puro. Por que que a palavra de Deus fala que o reino dos céus é feito de crianças? O reino dos céus é como uma criança. E quem não tiver o coração de uma criança não vai subir. Amém, irmãos? Então, eu quero deixar essa passagem, esse testemunho aqui para os irmãos, porque ontem eu falei, mas é tanta coisa para falar, irmãos, que não dá para falar tudo em um vídeo só. Aqui falar para os irmãos, né? Que Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e aonde Ele quiser. Não é qualquer lugar também, não. Tem lugar que eu vou, irmãos, que Deus não me usa, não, mas tem lugar que eu vou, irmãos, que é impressionante o que Deus faz através da minha vida. Amém, irmãos? Eu quero desejar aqui para os irmãos uma ótima tarde, um ótimo mês de julho, que ótimas férias, né, para os estudantes, também para os professores, ou mesmo para alguém que trabalha, que vai tirar férias agora nesse mês, que vai viajar. Que Deus te guarde na saída e na chegada, para você que vai viajar, para você que vai visitar a sua família em outro lugar, para você que vai tirar férias em outro lugar. Que Deus te proteja. Se você vai de carro próprio, você vai dirigindo, que Deus tome a direção desse veículo. Que se você vai de ônibus, de avião, seja o meio de transporte que for, que Deus tome a direção desse meio de transporte. Que Deus tire todo o impedimento, todo o embaraço da sua frente. Para que você chegue em paz e segurança. E desfrute das suas merecidas férias.
Que Deus abençoe a sua saída, Deus abençoe a tua chegada, Deus abençoe o seu repouso nesse lugar, o seu descanso. Que você saiba aproveitar esse momento de férias. Que você saiba aproveitar a sua família. Mas antes de sair de casa, não saia sem orar, pedir a proteção de Deus. Porque eu não sei o dia que você vai sair, a hora, como que vai ser, de que forma que vai ser. Peça sempre a Deus para guiar os seus passos, para direcionar a sua vida. Peça sempre a Deus para te guardar, te dar livramento dos acidentes, dos assaltos, dos roubos, das balas perdidas, sequestro, estupro, de tudo que o inimigo possa lançar contra a nossa vida. Não esqueça de orar, não esqueça de pedir a proteção de Deus. E para quem for viajar só, a família for ficar, não esqueça de despedir da sua família. E fala, fica com Deus que eu estou indo com Deus. Que Deus te guarde e também me guarde aonde eu for. Porque tem pessoas que vão viajar só. Tem uma única pessoa na família, talvez, que vai entrar de férias. E só ela vai poder viajar. Nunca se esqueça de despedir da sua família, seus filhos, seus pais. Amém, irmãos? Que Deus abençoe grandemente as férias de cada um dos irmãos. Deus abençoe também os professores, né? Que vão entrar de férias esse mês, entre aspas, né? Porque diz que professores não tiram férias, uma férias, assim, férias mesmo de descansar a cabeça. Eu não sei, que eu nunca fui professora, mas que Deus dê um bálsamo, passa um bálsamo na mente dos professores, deles o descanso merecido, um pouco de alívio, né? Um pouco de paz, porque lidar com um jovem, criança, adolescente não é fácil. Eu nunca fui professora, como eu falo, mas eu sei que não é fácil. Que Deus abençoe também os professores, que tenham um merecido descanso. Que Deus abençoe o patrão, patroa de quem vai tirar férias. E que Deus abençoe o trabalho de cada um. Amém, irmãos? E é isso que eu queria dizer para os irmãos, né, que eu não consegui falar no vídeo de ontem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, cada pessoa que vão assistir esse vídeo. Que Deus abençoe grandemente. Amém, irmãos? E vigiar muito, né, irmãos? Ser manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Irmãos, não está sendo fácil eu gravar esses vídeos. O inimigo está se levantando muito. E às vezes eu não gravo também, irmãos, porque a internet aqui é muito lenta. Então, fica muito difícil de gravar. Mas não se preocupe não, irmãos. Eu estou orando pela vida de cada um. Deus abençoe a cada vida de cada irmã, de perto ou de longe. Não importa a situação, não importa a distância, Deus é contigo. Deus está ouvindo a minha oração nas madrugadas. Deus conhece o desejo do meu coração e o desejo do seu coração. Que Deus venha honrar os irmãos naquilo que mais precisa. Que Deus venha cuidar de cada detalhe da sua vida, irmãos. Irmãos, irmãs e seus familiares. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde. E até em breve, né, irmãos? Até breve. Porque eu vou continuar com as minhas gravações, mas, como eu falo para os irmãos, Deus não quer que eu faça aquilo que todos estão fazendo. Deus quer que eu faça algo diferente. Amém, irmãos? Não é direção minha, é direção de Deus. Eu vou ver se eu consigo, irmãos, mostrar para os irmãos as minhas vestes. Amém, irmãos? Porque eu tô sendo muito confrontada, irmãos. Muito confrontada por causa das minhas vestes. Eu tô aqui, irmão, no quarto do meu filho. As minhas vestes, irmãos. Não sei se tá dando pros irmãos ver. As minhas vestes são assim, irmãos, ó. Manga longa. E até o pé. Se der pros irmãos ver. Até o pé. Só que é solto, irmãos, ó. Não tem elástico, não uso cinto, não uso nada. Então eu tô sendo muito confrontada, irmãos. Por causa dessas vestes. Mas enfim, né, irmãos? Eu tenho que agradar a Ele e não ao homem. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima tarde.